Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar. Nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, tu és a luz. Louvo a ti, pois só tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a ti, Senhor, Santo Deus. Amém. Nós estamos meditando no livro de Efésios, não é? E nós estamos em Efésios, capítulo 1, verso 3, que diz assim: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo, sempre, no meio do grande ensinamento de Paulo, aparecem essas frases, essas declarações que contêm grande parte de todo o Evangelho. Ninguém sabe resumir de maneira tão precisa, com poucas palavras, as grandes verdades do Evangelho como o apóstolo Paulo. Então, por exemplo, o livro preferido meu nesse sentido é o livro de Filipenses. Eu acho que o livro de Filipenses, usando uma linguagem bem da agora, né, é totalmente tuitável, assim. Tem várias pequenas frases, dá vontade de sair tuitando Filipenses o tempo todo, sabe? Porque em pequenas frases o apóstolo Paulo faz grandes resumos, e às vezes há mais sabedoria em uma pequena frase do apóstolo Paulo do que em compêndios inteiros que a igreja da nossa geração escreve. Então nós temos que ter todo cuidado e calma ao andarmos por onde o apóstolo Paulo deixa fluir essa verdade, quanto mais lírica, poética, grandiosa é uma passagem, é um texto bíblico, mais cuidado nós temos que ter, porque nós podemos nos perder nesse lirismo, nessa beleza, nesse encanto de como as palavras são colocadas, e perder a mensagem profunda que está lá. Eu, por exemplo, acho que o Salmo 23 é um salmo que sofre assim, é um grande salmo, não é? Davi no pináculo, assim, só que é um salmo profundo, de ensinamentos profundos, mas as pessoas perdem, eles estão olhando aquela poesia, não é? Se encantam com as palavras que Davi está usando e não param para meditar como cada expressão do Salmo 23 contém teologia profunda. Assim é o apóstolo Paulo, e assim nós temos que ter cuidado ao chegarmos àquilo que ele diz. Então, a gente só está no versículo 3 ainda, mas Paulo já disse aos Efésios aquilo que eles são em Cristo, no versículo 1. Ele lembra eles isso, ele lembra. O apóstolo Paulo sempre gosta de nos lembrar o que nós somos em Cristo, como nós estamos em Cristo. Ele diz assim no versículo 1, vocês são santos e fiéis. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, você tem tanto aqui, aos santos que estão em Éfeso, fiéis em Jesus Cristo. Então ele começa falando que eles são santos e fiéis. Nós já pensamos sobre isso, já que eu acho que é a 5ª vez que nós estamos meditando aqui nesses primeiros versículos versículos de Efésios. Então ele diz: vocês são santos e fiéis em Cristo Jesus. O que vocês são? Depois ele lembra aquilo que eles experimentam por serem santos e fiéis em Cristo Jesus. Tudo o apóstolo Paulo sempre coroa com desde o início, ele quer deixar bem claro que tudo acontece pela vontade soberana de Deus.
já que esse é um dos grandes temas de toda a palavra de Deus, não é? E aqui de Efésios, ele diz, eu mesmo sou apóstolo pela vontade de Deus. Nós estamos estudando Gálatas, e você vê lá em Gálatas, no capítulo 1, onde nós estamos, ele dizendo, aprove a Deus revelar a mim. Ele me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe, ele gosta de sempre nos levar à fonte da razão pela qual eles, por exemplo, aqui eram santos e fiéis. E o que os santos e fiéis experimentam? Nós meditamos 1 ou 2 domingos atrás, ele lembra o que eles gozam por causa disso. Ele diz, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, eles estão desfrutando dessa paz que a graça traz. Nós vimos como é impossível essas duas coisas estarem desconectadas. Nós falarmos que alguém está debaixo dessa graça maravilhosa e isso não produzir paz. E então agora Paulo quer dizer para essas pessoas como isso aconteceu. Não é? Ele vai começar a dizer como eles chegaram a esse ponto de serem esses santos e fiéis em Éfeso, por causa de Cristo, e como agora eles têm graça e paz na vida deles. Então tudo o que o apóstolo Paulo diz, cada sentença, como eu disse lá do Salmo 23, Davi faz a mesma coisa, está cheio de lógica para encher nossas mentes, sabe? O nosso culto é um culto racional, a revelação de Deus é assim, é racional, ela enche nossas mentes. O problema não que a palavra de Deus é obscura, o problema é que os seres humanos não têm um coração para amar essas verdades, mas ela é assim. Então ele nos lembra que todos nós, junto com os Efésios, somos santos e fiéis, estamos em Cristo, e porque estamos nele, e como resultado nós estamos gozando de graça e paz da parte de Cristo. Então você vai ver que Paulo deseja que todos os cristãos tenham um conhecimento mais profundo disso. É todo o interesse de Paulo. Essas pessoas aqui tinham escravos, tinham pessoas sofrendo, tinha pessoas de todas as... enfrentando dificuldades muito maiores do que nós. Ainda assim você vê que ele está totalmente preocupado em que eles têm uma visão dessa grande herança, de tudo que eles têm em Cristo, e ele vai orar para que os olhos do entendimento dele sejam abertos, para que eles consigam compreender isso, de tal maneira que isso conduza a eles gloriosamente, como está fazendo com Paulo. Ele quer que os olhos deles sejam abertos. Então o tema é o plano da salvação, o caminho da salvação, o propósito da salvação, porque Deus fez isso, como Deus é o alvo final de tudo aquilo que Deus faz, e Ele quer que eles entrem nessa herança, gozem dessa vida. Eu disse para vocês que Efésios é o grande banco, não é? Espiritual, assim. Ele vai falar sobre essas riquezas incríveis. E como nós vimos de manhã, você não pode separar espiritualidade de teologia, não é? A gente estava dizendo, característica da nossa sociedade, nossa cultura, que quer sexo sem aliança. Muitas pessoas, elas fingem que querem uma relação cardíaca com Deus, de sentimentos, êxtases, mas sem estar totalmente comprometido com Deus, a sua mente totalmente cativa à palavra de Deus num solo escritura, e eles acham que isso é possível, mas isso é totalmente impossível. Você não pode desconectar essas coisas. Então Paulo quer que os olhos do nosso entendimento sejam abertos. Ele, por exemplo, um pouquinho na frente, nós vamos ver isso depois, a partir do 16, ele ora assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vocês nas minhas orações. E o que ele pede? Quando Paulo pensa nessas pessoas que estavam sendo perseguidas, alguns eram escravos, vivendo grande pressão cultural, não é, ali naquela cidade, ele diz assim: eu oro para vocês, eu lembro de vocês o tempo todo nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento um espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Para quê? Para que saibais qual seja a esperança do seu chamado e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então tudo que Paulo quer é isso, que vocês entendam as riquezas infinitas que vocês têm, vocês que são santos e fiéis em Éfeso, vocês que por causa disso estão gozando dessa graça e por isso dessa paz. O problema do povo de Deus sempre foi uma falta de conhecimento. Tudo que, se você é um homem regenerado, precisa cada vez mais encher a sua vida da verdade de Deus. É a única maneira de você ter verdadeira espiritualidade, um culto racional, não é? Falta de conhecimento.
Oséias diz, era a razão por causa do povo de Deus estava morrendo, em Oséias 4:6, perecendo. Ou seja, Israel não tinha uma visão clara do que ele era, do plano eterno de Deus, como era ser parte daquilo que Deus estava fazendo. No Novo Testamento, essa é a mesma verdade. Você vê que todos os problemas na igreja dos Gálatas, como nós temos visto pela manhã, é por causa da falta de entendimento, e tudo que Paulo quer nesta igreja aqui é que eles tenham esse profundo conhecimento. E a primeira coisa, nós vamos ficar só numa frase inicial desse verso 3. A primeira coisa que esse grande conhecimento sobre Deus desperta, a primeira característica, a primeira evidência de que nós somos essas pessoas, nós somos os santos e fiéis no Rio de Janeiro, como eles eram em Éfeso. Nós somos agraciados por Deus, a graça soberana nos escolheu em Cristo e nos colocou em Cristo, então nós temos graça e paz. Então a primeira coisa é que isso sempre nos leva a um louvor, a adoração verdadeira, nos leva a adorar, cantar e proclamar com nossas vozes essas belezas infinitas de Deus reveladas em Cristo. Então ele começa assim: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Nós não queremos falar sobre o verso todo, mas isso, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Paulo, ele é alguém que está conduzindo as pessoas no momento de grande triunfo, a ver algo muito grande que muda a maneira com que nós levamos a vida e com que nós entendemos o culto e todas as coisas que compõem a nossa vida. Bendito seja Deus, ou louvado seja Deus, ou glorificado seja Deus, ou exaltado seja Deus. É assim que Paulo começa, ele sempre faz isso, ele sempre começa com ações de graças, com louvor, com o coração aceso por essas verdades. Nunca são verdades intelectuais apenas, acadêmicas, são coisas realmente que tomaram o coração, as entranhas. Por isso que Paulo fala de entranháveis amor, as entranhas de Paulo. Então, certamente, louvor e ação de graça deve ser a grande característica das nossas vidas. A coisa que mais aponta para as realidades da nossa regeneração e da nossa percepção. Então, a despeito de tudo aquilo que aquelas pessoas experimentavam, leia o livro de Atos, leia o livro de 1 Pedro. Apesar de toda a perseguição que essas pessoas experimentavam, a igreja dos dias dos apóstolos, morte, martírio, perseguição, fome, porque não podiam trabalhar, você vai ver que o que caracterizou a igreja, o grande tema do livro de Atos, o grande tema do livro de Filipenses, é a alegria, é o júbilo, é o gozo. Não há nenhum desses livros que o tema dele seja depressão. Não há, apesar dessas pessoas viverem dessa maneira. É difícil, como eu disse há pouco agora no louvor, é difícil você ser infeliz quando você é grato, queridos. É difícil uma pessoa totalmente grata ser infeliz. Essas duas coisas são antagônicas. A gratidão, a maravilha com algo imerecido, a maravilha com uma riqueza que eu não mereço, eu mereci a ira. A gratidão gera uma impossibilidade de infelicidade. Uma pessoa grata, uma pessoa infeliz sempre acha que tem menos do que devia ter. Não só em recursos, tem menos amor do que devia ter, tem menos atenção do que devia ter, menos cuidado do que devia ter, menos satisfação do que devia ter. A infelicidade está ligada à insatisfação. Então é impossível alguém grato, totalmente grato, ser infeliz. Então Paulo pode dar uma cadeia, esperando uma sentença de morte, pegar a pena e escrever o livro de Filipenses. E o tema dele ser o quê? A depressão da cadeia? Não, ser a alegria. Alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos. Eu aprendi a estar contente. Então, ou Pedro, assim, 1 Pedro 1,8 diz: mesmo não o tendo visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com uma alegria indizível e cheia de glória. É isso que caracteriza aquela igreja dos mártires, aquela igreja de homens sendo mortos. Nessa carta mesmo, Pedro vai dizer: eu vou morrer. Ele sabia que ia morrer assassinado.
Então, eram pessoas que se mostravam emocionadas com um sentimento de paz, sentimento de alegria, de felicidade. Por quê? Quem muito é perdoado, Jesus diz, muito ama, muito ama. Quando você vê o tamanho do perdão, da graça, é impossível você ser infeliz, queridos. Sabe, você está encantado, você está maravilhado. Então, no Novo Testamento, o que caracteriza em toda parte dele é isso, é regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. O homem da cadeia está escrito isso. E quando o homem, na cadeia, esperando a sentença de morte, escreve uma carta para as pessoas e dizem, se alegrem em Deus, você deve parar e ouvir. Você deve parar e ouvir. Um homem que está na situação e que já sofreu tudo que esse homem ouviu, se esse é o seu tema, então você dá toda a atenção. Mesmo no livro de Apocalipse, que todo o pano de fundo é sofrimento, não é? Tribulação. Você vai ver que o louvor é simplesmente inevitável, ele brota o tempo todo em Apocalipse. E é escrito por um homem na cadeia, um homem exilado, um homem sem poder estar em contato. Então, se verdadeiramente nós captamos o que significa graça e paz, do versículo 2, nós não podemos fazer nada a não ser louvar a Deus. E é por isso que quando Paulo vai começar a falar sobre essas coisas, você vê, ele não colocou a doxologia no final, ele colocou no início, bendito seja o Deus do nosso Senhor Jesus, e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa exaltado, glorificado. Então, não existe prova mais verdadeira da nossa justificação e regeneração do que descobrir quão proeminente é a nota de louvor na nossa vida. Sabe, é adoração. Por isso que você vai ver lá em Israel o quão Deus tratou duramente a murmuração das pessoas, não é? O murmúrio, a reclamação no deserto. Deus dava maná, logo as pessoas estavam pedindo carne, estavam sempre insatisfeitas. Mas isso, quando a pessoa não é grata, é assim que acontece. Mas você ganha um troço, Deus faz algo, você é igual eles, ganha o maná, já está pensando na carne. Assim, então essa nota de louvor, de ações de graças, será que é isso que emana dos nossos corações, domina nossas vidas, o nosso culto? E era assim que o apóstolo Paulo vivia. Você vê que o coração dele está capturado, e a gente vê isso tão pouco. E na igreja que mais fala sobre a verdade, não é? No meio dos reformados, queridos, passa uma péssima impressão, sabe? É uma verdade que encanta tão pouco aqueles que estão falando sobre ela, que ela encanta pouco quem está ouvindo, por mais maravilhosa que ela seja, não é? Então, pouco a gente vê a alegria, assim, da mulher que nós estávamos meditando na quinta-feira, na casa de Simão, quando Simão, aquele cara, respeitava Jesus, mas ele era todo polido, né? Quando aquela mulher entrou e começou a abraçar os pés de Jesus e derramar lágrimas e enxugar com seus cabelos, Simão achou, isso é uma nudez emocional, isso está errado, e aí ele nem percebe que ela é uma mulher indigna. E Jesus conta uma parábola e diz, Simão, quem muito é perdoado, muito ama. Essa mulher muito ama, ela não está igual a você, toda polida, ela está cheia de alegria, está cheia de gratidão, ela está encantada, ela está incendiada, ela está como o apóstolo Paulo. E isso está sempre rompendo em nossas vidas. Então, eu não estou me referindo a essas pessoas que toda hora falam glória a Deus aqui, glória a Deus ali. Eu já disse que todas as doxologias da Bíblia surgem de uma visão grandiosa da verdade de Deus. É algo que realmente não é superficial, mas certamente tem que existir lá, ou então todo o nosso conhecimento é fútil, inútil. Então, o louvor distingue o cristão, o culto cristão. O louvor é a grande característica do culto cristão. E todo manual que você lê de devoção, por exemplo, dos puritanos, concordam que a adoração e o louvor é o ponto máximo do culto. Você vê que a gente, quando pensa, eu, por exemplo, estou totalmente comprometido com a pregação da verdade, mas você vê que as pessoas acabam pensando que quando eu estou pregando, ou quando nós estamos pregando, esse é o ponto alto, mas esse não é o ponto alto. Então, não pesa sobre nós uma culpa nesse ponto, nós só pregamos para que haja adoração, queridos. Não reconhecemos uma grave deficiência,
E aí nós não ficamos envergonhados de aqueles que são mais comprometidos com a palavra, aqueles que dizem que acreditam nas doutrinas da graça, serem as pessoas que mais são formais, que parecem muito mais com Simão do que com a mulher que estava beijando os pés de Jesus, lavando os pés com lágrimas, enxugando com o cabelo. Parece um reformado para você, essa mulher? Eu acho que não. Já não parece, isso aí não. Mas Simão já parecia, aquele fariseu em pé, falando com Jesus com uma certa respeitabilidade, não é? Mas ele não amava muito, não é? Jesus disse: você não foi muito perdoado, Simão. Então, nós temos um prazer enorme simplesmente por estarmos em culto, na adoração. Isso nos emociona, isso é um constante clamar da nossa alma. Nós falamos: bendito seja Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que você começou o culto hoje? Nos primeiros acordes, nos primeiros hinos, era isso que estava te impulsionando, de tal maneira que você não estava pensando quem estava do seu lado, quem estava do outro, você estava encantado com Deus. Isso fez você irromper em louvor, em adoração. Você percebe que esse é o ponto alto do culto, contrário do que as pessoas. Nós precisamos crescer na graça para crescer nisso. Nós fomos feitos para isso. E você fica perdido assim em canto, amor, louvor. O louvor é realmente o principal objetivo do culto público. O principal objetivo. Todo o resto é para cada vez mais os nossos cultos expressarem isso. Toda a verdade que Paulo está ensinando aos Efésios é para que junto com Paulo eles digam: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, com o mesmo coração, com a mesma alegria, com o mesmo gozo, por verem o que Deus está fazendo. Então o culto deve ser da mente e do coração. Enquanto que a verdade fica na mente e não incendeia o coração, ela não foi útil, porque ela tem um propósito. O propósito não é nós amarmos princípios. O propósito é nós vermos essa pessoa infinita, que é Deus, na sua formosura, na sua beleza, e ficarmos todos encantados, todos encantados, de tal maneira que isso domine a nossa vida totalmente. Esse amor nos constranja, nos faça viver para Ele. Então você não vem simplesmente a um culto. Você pode criticar muitas pessoas que vão simplesmente ao culto buscar uma bênção. Isso é péssimo, é horrível. Mas você também não vem a um culto com a ideia de ouvir um sermão para saber mais a respeito de Deus. Esse teu saber mais a respeito de Deus não é o propósito pelo qual estou pregando aqui hoje. Se esse saber não se transformar nesse bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e começar a pensar na grandiosidade de como Ele é bendito em si mesmo, como Ele é glorioso em si mesmo, como Ele nos move. Então isso deve ser sempre o ponto de partida. Nós precisamos disso. Por exemplo, Paulo diz assim em Romanos 8, 28 e 30, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e os que predestinou a estes também chamou, os que chamou a estes também justificou, os que justificou a estes também glorificou. Qual é o efeito disso no teu culto hoje? Foi isso que fez você começar a irromper num bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Por causa disso, porque Ele nos predestinou, porque Ele fez tudo isso para a glória do seu nome. Você estava encantado? Então, por exemplo, os puritanos, são as pessoas mais disciplinadas na devoção particular. Você lê os livros dos puritanos sobre devoção particular em casa, vida de oração, meditação na palavra. Ninguém, não só na produção de obras, como na vida deles, foi mais longe, mais disciplinado. Então ninguém chegou perto da piedade pessoal que se manifestou na vida dos puritanos e na sua obra. Então você podia imaginar que, por exemplo, nos puritanos, se você perguntasse a um puritano qual é a coisa maior, a devoção em casa, ali, com a palavra, em oração, ou um culto público, você imaginaria, quando você lê quão minucioso eles eram no seu estudo, na sua devoção pessoal, não é?
como eles olhavam para a palavra de Deus com aquele cuidado todo. Por exemplo, John Owen escreve um comentário de Hebreus que tem 8.000 páginas. Se você pensar, ele vai dizer que é a devoção pessoal, em casa, mas eles não responderiam isso. Não é? Se você tivesse que escolher, se tu perguntasse a um puritano, está em casa com a sua Bíblia orando, ou num culto público com a igreja adorando, eles iam dizer, eu preferi estar num culto público. Isso pode parecer surpreendente, por causa daquilo que eles eram. Há um puritano famoso, David Clarkson, nasceu em 1622, morreu em 1686, ele era colega próximo de John Owen, que é o maior de todos os puritanos. E ele não foi só colega de John Owen, ele foi o sucessor de John Owen, depois que John Owen morreu. E ele pregou um sermão, o Salmo 87, versículo 2. É um sermão de puritano, é um sermão enorme. E diz assim, o verso que ele se baseou: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as casas de Jacó. Esse é o versículo, ou seja, Deus ama mais o ajuntamento solene do povo do que cada um na sua casa, na devoção pessoal. Eles ensinaram mais devoção pessoal do que qualquer um. Então ele intitulou o sermão chamado Adoração Pública deve ser preferida à adoração privada. E é um longo sermão, ele dividiu isso em 12 partes. Eu pensei até em gravar, porque às vezes eu gravo uns sermões dos puritanos, né? Mas eu estava olhando, ia ficar quase 4 horas. E aí me deu um cansaço assim, de fazer. Né? Mas o primeiro ponto de David Clarkson no sermão diz assim, no primeiro ponto dele, o Senhor é mais glorificado pelo culto público do que pelo privado. Deus é glorificado por nós quando nós reconhecemos que Ele é glorioso, valioso, maravilhoso, e Ele é mais glorificado quando você faz isso publicamente do que quando você faz isso no lugar sozinho. Quando você mostra o seu encanto, como Ele preenche o seu coração, como Ele te encanta publicamente, isso é maior do que quando você faz isso sozinho. Isso o exalta mais. Quanto mais público for, mais glorificado ele é. É como Pedro diz, o mundo está vendo que há em vocês uma alegria indizível e cheia de glória. Eles estão perguntando a razão da fé de vocês. O segundo ponto do sermão dele é há mais da presença do Senhor no culto público do que no culto privado. Então ele disse, olha, Deus está mais presente com o seu povo no uso do culto público de maneira especial. Porque você pode ver Deus, ele vai dizer nesse ponto, refletido em vários prismas, que é cada um dos santos. É igual Paulo estava dizendo aqui, os santos e fiéis em Cristo Jesus. Então ele diz o Clarkson, olha, em cada um deles você vê algo da glória de Deus, em cada um dos santos, algo diferente, são pessoas diferentes, eram pecadores terríveis, miseráveis, mas diferentes. Foram todos salvos, todos chamados, e Deus brilha de uma maneira diferente através de cada um deles. No 13 ele diz, Deus se manifestou mais claramente no culto público do que no privado. Por exemplo, em Apocalipse ele diz que Jesus anda entre as igrejas, entre o ajuntamento solene do seu povo. No quarto ponto ele diz, há vantagens mais espirituais no uso do culto público. Ele diz, qualquer que seja o benefício espiritual encontrado nos deveres particulares, muito mais pode ser esperado da adoração pública, quando junto adoramos a Deus. Então ele cita Efésios 4, 12 a 15, que diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos nós cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. No quinto ponto ele diz, o culto público é mais edificante do que o culto privado. Porque ele diz, você não só adora a Deus, você estimula outros a viver esta vida, a se encantar mais com Deus, a fazer o que Paulo está fazendo aqui, mostrando essas glórias manifestadas na aliança eterna e dizendo, bendito seja Deus, vamos louvá-lo. É um chamado à adoração, e o Clarkson diz, isso é muito maior. No sexto ponto ele diz, o culto público é a melhor garantia contra a apostasia do que o privado. Ele diz, se você fica sozinho, o engano tem mais poder na sua vida. Por quê? Porque há verdades que você nunca vai dizer para você mesmo. Você tem que ouvir na igreja.
Tem que ser dito para você, porque você tende a bajular o seu coração, os teus sentimentos, aquilo que tu tinha que mortificar, tu tende a bajular, tu nunca vai falar para si mesmo, você vai olhar para a Bíblia, mas nunca vai aplicar para você mesmo. Mas no culto público não, ele diz, essas coisas são aplicadas a nós. Por isso que ele citou aquele texto, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério. Quando Paulo diz isso, para que todos nós cheguemos à unidade de fé, Paulo em seguida diz assim, e cheguem à medida do homem perfeito, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente, antes, seguindo a verdade e amor. Clarkson diz, você vê, o objetivo é que todos cresçamos juntos, porque sozinhos o erro tem um poder muito maior sobre nós. Nós nunca falamos as verdades que nós precisamos ouvir. Nós precisamos disso, aplicada a verdade a nós. No ponto 7 ele diz, o Senhor trabalha suas maiores obras no culto público. O que ele está dizendo é o seguinte, no culto público acontece o quê? Conversões, regeneração, pessoas são edificadas. Quando você está sozinho, isso não está acontecendo. Ele diz, mais coisas grandiosas acontecem no culto público do que quando você está sozinho. No ponto 8 ele diz, a adoração pública é a semelhança mais próxima do que você vai ter no céu. Eu já disse isso, sempre que eu saio de um culto eu penso, isso é mais próximo de um céu que eu vou ter na terra, porque é verdade, na representação bíblica do céu não há nada em privado, nunca é mostrado nada assim, nada em secreto, nada lá sozinho, toda adoração é gloriosa e pública, como a Bíblia diz assim, sempre há uma multidão, né? E diz assim, depois dessas coisas olhei em Apocalipse 7, 9 e 11, Clarkson cita, depois dessas coisas olhei e eis que uma multidão, a quem ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro, e todos os anjos estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos 4 animais, e prostraram-se diante do trono, sobre os seus rostos, e adoraram a Deus. Ele está vendo o céu sempre assim, a essa adoração pública de todos os redimidos. No 9º ponto, ele diz, os servos mais renomados de Deus preferiram sempre o culto público ao privado. E ele vai mencionar algo incrível, ele diz, você olha a igreja primitiva, os apóstolos, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo mortos, era muito melhor, ao nosso ponto de vista, cada um ficar orando em casa, no quarto, não é? Sozinho, era arriscado, eles estavam morrendo porque eles se reuniam. Mas os apóstolos nunca disseram isso, olha, fique orando, assim César não vai te achar, assim Roma não vai saber que você é cristão, fique lá no seu quarto orando, pensando nas coisas de Deus. Clarkson diz, não é? Eles chamavam todos ao custo do perigo das suas vidas para estarem reunidos, em adoração a Deus, exaltando Deus. No 10º ponto da sua pregação, ele diz, a adoração pública é o melhor meio para a aquisição de maiores misericórdias e prevenções de pecados em nossas vidas. No 11º, nós não podemos olhar os pontos, ele diz, o precioso sangue de Cristo é mais exaltado na adoração pública. Ele diz, olha, o culto privado não pode nos dar aquilo que nós temos quando estamos reunidos na Santa Ceia. Nós não podemos ver tudo o que Cristo é em seu sangue, em seu corpo partido, os sacramentos. Ele diz, há uma dependência necessária de estarmos com o corpo de Cristo. No 12º e último, ele diz, as promessas de Deus são dadas mais para o culto público do que para o privado. Ou seja, todas as coisas que Deus promete, elas têm uma revelação mais abundante quando nós estamos juntos, adorando a Deus. Então o sermão dele é enorme, o Senhor ama as portas de Sião, o ajuntamento do povo de Deus, mais do que todas as habitações. Então, é o que compõe o público, o culto. É muito perigoso quando nós, eu acho que esse é o perigo que nós temos na nossa geração, é porque é óbvio que, por exemplo, aquilo que nós chamamos de adoração e louvor foi tão corrompida na nossa geração, e muitas pessoas, fingindo ter um compromisso muito profundo com a palavra de Deus, o que elas pensam é em minimizar, diminuir. As pessoas, na verdade, veem a adoração e o louvor como um mal necessário, ou então como uma coisa que antecede o sermão. Porque podia começar o sermão assim, vamos começar, irmão, hora, vamos pregar, fica seco, né? Tem que cantar umas coisas antes. As pessoas e pessoas assim fingem ter uma seriedade para com a Bíblia,
Nós podíamos dizer que nós devíamos cantar e cantar só porque Deus mandou. É um dos mandamentos mais repetidos na Bíblia. Praticamente nenhum outro é tão ordenado quanto esse. Isso seria suficiente, mas Deus fez muito mais do que isso. Mas, por exemplo, a Bíblia diz assim no Salmo 47,6: ofereçam música a Deus, cantem louvores. Ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Em Êxodo 15:1 diz: cantarei ao Senhor, pois Ele triunfou gloriosamente. Você vê, é por isso que Paulo está começando essa grande declaração sobre tudo que Deus fez para glorificar o seu nome e redimindo um povo. Ele começa com: bendito seja, sabe, o Pai do nosso Senhor Jesus, exaltado, glorificado, porque a verdade vai levar você a isso. Diz assim, 1 Crônicas 16:9: cantem para Ele, louvem-no, cantem todos os atos maravilhosos de Deus, todos. 1 Crônicas 16:23: cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Salmo 5:1: cantem para sempre de alegria, cantar um pouquinho, cantem sempre de alegria os que se refugiam em ti. Se alguém se esconde em ti, ele vai ter esse coração assim, porque graça e paz não foi como ele começou, os santos e fiéis. Então ele antes de falar como eles chegaram a isso, ele começa com essa nota. O Salmo 47:7: pois Deus é o Rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia, beleza e arte. Ou então o Salmo 59:16: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã eu te louvarei e louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos de angústia. O Salmo 61:8: então sempre cantarei louvores ao teu nome. Ou o Salmo 63:7: porque tu és a minha ajuda, eu canto de alegria à sombra das tuas asas. E eu podia ficar lendo textos aqui, e ia aparecer até o sermão do Clarkson, porque não ia acabar, né? E tu me alegras, por exemplo, Salmo 92:4: Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos levam-me a cantar de alegria. Você vê, isso vai permear todo o Velho Testamento, e você vai entrar pelo Novo Testamento e os Salmos. Ou então Isaías, por exemplo, diz assim, Isaías 44:23: cantem de alegria, ó céus, pois o Senhor fez isto, grite bem alto, ó profundezas da terra, irrompam em canções, vocês montes, vocês florestas e todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó, Ele mostra a sua glória em Israel. Ou então Isaías 38:20: o Senhor veio salvar-me, por isso, tangendo os meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Ou Jeremias 20:13, que diz: cantem ao Senhor, louvem ao Senhor, porque Ele salva. Ou Romanos 15:9, Paulo diz: como está escrito, por isso eu te louvarei, eu te louvarei. Ou 15:11, louvem ao Senhor todos vocês, cantem louvores todos os povos. Então nós podíamos ficar aqui lendo o livro, o Novo Testamento, o Velho Testamento, mas essa nota inicial, depois que Paulo diz o que eles são, o que eles desfrutam, e agora que ele vai falar sobre essa grande salvação, ele começa assim: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais, ou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então, você já parou para pensar como um culto é uma coisa que não parece com mais nada? Eu acho estranho quando alguém diz assim: o culto se parece com o show no mundo. Eu acho estranho, eu acho que as pessoas não pensaram direito. O culto é uma coisa totalmente diferente. O culto cristão não parece com nada, não é? Porque o que a gente faz? Ano após ano, aqui em Jardim da Luz, toda quinta, todo domingo de manhã e todo domingo à noite, o que a gente faz? Ano após ano, ano após ano. A gente se reúne, a gente canta, a gente ouve a palavra de Deus e a gente canta. Aí a gente vai para casa. A gente volta no outro dia, aí a gente canta, aí a gente ouve mais a palavra de Deus e a gente canta mais. É isso. A gente vai embora e no outro dia de novo, música, mensagem, música. Alguém fala sobre a verdade, a beleza de Deus, como Paulo está dizendo, então todos nós irrompemos em louvor. Existem outras coisas que são necessárias, uma logística para ver esse lugar, não é? Para que os instrumentos funcionem, para que a música funcione, para que a pregação funcione, mas a estrutura básica é sempre a mesma: cantar, pregar, cantar, e no outro dia a mesma coisa. Agora, não existe mais nada no planeta Terra que faça isso.
Nenhuma religião, e mais nenhuma outra coisa, é único. Cantar, pregar, cantar. Os muçulmanos não fazem isso, eles não se reúnem para cantar e ouvir e cantar, não fazem isso. Os hindus também não fazem. Os budistas não fazem isso, os sikhs, o judaísmo, o confucionismo, ninguém faz isso, nenhuma religião, e eles têm bem razão para não fazer. Quando vai lançar um produto novo, a Microsoft, todo mundo quer saber, né? Vai lançar um produto novo da Apple. Eu vi várias apresentações do Steve Jobs, dos lançamentos da Apple. Então ele apresentava o iPhone, assim, então ficava cantado, né? E normalmente ele fazia uma palestra, parecia até uma pregação, assim, ele falava sobre as virtudes lá do troço, e falava dessas maravilhas do iPhone e do iPad. Sempre que vai lançar um produto novo, ou então uma nova versão, ou então o Bill Gates, a nova versão do Windows, o novo produto da Microsoft, então eles fazem isso, eles juntam assim um montão de gente, né? Põe lá slides, vídeo, apresenta o produto, mas no final você vê, ninguém levanta e começa a cantar. Você viu isso? Não faz isso. As pessoas, bom, esse aparelho é bom. As pessoas, mas ninguém começa, vamos cantar, vamos, ninguém faz isso. Isso não acontece em nenhuma religião, não acontece quando isso surge, mas só o cristianismo faz isso. Por exemplo, como nós estávamos lendo em Apocalipse 7, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono, perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas em suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, é o Cordeiro. Estão cantando, e todos os anjos estavam ao redor. E a Bíblia diz que eles cantam o cântico do Cordeiro, e cantam o cântico de Moisés. É assim, não existe isso. Isso clama por uma explicação, queridos. A gente, eu já disse que a obediência, você não precisa entender tudo para obedecer, você tem que obedecer o que Deus diz. Mas sempre Deus dá um nível de compreensão. Mesmo, por exemplo, no Velho Testamento, eles obedeciam, não compreendiam tudo o que Deus ia fazer, mas eles compreendiam. Deus vai prover um sacrifício. Nós não sabíamos como não sabiam que Deus ia vir pessoalmente, morrer na cruz, não sabiam. Mas Ele vai fazer algo. Vamos, com base no que nós sabemos, que é pouco, mas Ele revelou isso, com base nisso vamos... Então, nós precisamos saber por quê. Por que a gente fez o que a gente fez hoje? Por que a gente se reuniu aqui? Por que a gente cantou? E agora eu estou falando, e a gente vai cantar no fim. Por que a gente faz isso? A gente já viu, Deus mandou. É uma das coisas mais ordenadas na Bíblia. Cantem louvores, exaltem, toquem com arte, abram as suas bocas, levantam suas mãos. Mas é óbvio que nós gostamos de fazer coisas com uma razão. A gente só não pede a razão que Deus não deu, mas a gente sempre quer saber a razão quando essas razões foram dadas. Eu não gosto de fazer as coisas só, porque a razão por que você fez isso hoje, se foi só porque você... eu acho que cristão faz isso, essa é a razão. A gente se reúne, tem que cantar um pouco antes de alguém falar alguma coisa. Então você não tem uma razão, não tem uma razão. E eu, naturalmente, não gosto de fazer algo sem uma razão. Ou não gosto de fazer algo só porque alguém diz assim, porque isso é legal, isso é divertido. Não, nós queremos uma razão profunda. Ou seja, nós queremos fazer coisas que tenham uma conexão com a realidade última, com o início de tudo e com o fim de tudo, como é o que Paulo está dizendo, ele está ligando tudo aqui, de uma eternidade a outra eternidade. Então, há uma razão para a gente fazer o que fez hoje, ligado àquele decreto eterno de Deus, lá na eternidade passada, e aquilo que ele vai alcançar na eternidade futura. E se eu não tenho uma conexão entre que eu estou fazendo isso e o que eu estou fazendo, não é um culto, não é? Então eu gosto de fazer coisas porque eu posso ver da onde elas vieram e para onde elas estão me levando nessas realidades últimas. Ou seja, ela tem uma conexão com o fundo, com o início do plano de Deus, e ela está conectada ao final daquilo que Deus está fazendo. Isso é cultuar a Deus. Nós não podemos fazer simplesmente coisas, nós precisamos de razões. Normalmente você acha que alguém está fazendo algo sem uma razão clara, que é meio maluco. Se você passar num lugar e tem um cara fazendo um buraco, pensa, o que ele está fazendo aí?
Não, um buraco. Não, eu sei, buraco eu já vi que tu está fazendo um buraco. Mas para que é o buraco? Não, nada. É um buraco. Esse cara é louco, não é? Porque a gente entende que alguém faça um buraco, contanto que ele tem uma razão, que tem um propósito para o buraco. O que vai botar? Vai enterrar um troço no buraco? Vai fazer uma casa? O pior, os caras falam, vou enterrar você. Você é chato, né? Você é chato. Eu não tinha razão para o buraco, mas agora eu já achei. Vou te jogar no buraco. Mas a gente quer que o cara tenha razão. Uma pessoa que está fazendo algo, o cara parado na esquina. E aí, tudo bem? Tudo bem. O que está fazendo aí? Nada. Tu fica pensando, pô, esse cara não tem o que fazer? O que está fazendo na esquina? Fazendo nada. Nós precisamos de uma razão. Por quê? Porque nós ganhamos uma mente racional, nós prestamos um culto racional a Deus. Há outros seres que Deus criou que vivem sem razão para as coisas. As águias vivem dessa maneira, as tartarugas. Elas sempre acham a praia que elas nasceram, ninguém sabe como. Nem elas. Elas simplesmente vão para a praia que elas nasceram. Elas nasceram pequenininhas, foram para o mar, ficam no mar. Aí quando elas têm que se reproduzir, elas acham a praia que elas estavam. Como é que elas fazem isso? Elas sabem, elas vão. Elas sabem. Por exemplo, tem a migração da borboleta monarca, 4.000 quilômetros. É uma migração. E é um inseto, não é? Uma borboleta. Ela voa 4.000 quilômetros lá do Canadá até o norte do México, nas montanhas onde elas se reproduzem, e a montanha fica coberta de borboletas monarcas. Ninguém sabe como elas sabem sair do Canadá e chegar até lá. Elas vivem muito pouco. Elas só vivem 2 meses. E nenhuma delas sobrevive à jornada. Ninguém vai e volta. Como é que elas sabem para onde tem que voltar? Se todo mundo que veio morreu, não é? Mas essas borboletas sabem voltar. Como é que elas voam tão alto? É borboleta. Borboleta é uma coisa frágil. Se você pegar a borboleta, você já machuca a borboleta. E elas fazem isso por instinto. Elas não sabem por que elas fazem isso. Elas vão para lá, vão para cá, elas morrem no meio do caminho. Outro grupo vai também. Mas quando eu penso sobre a vida, sobre como minha vida está ligada ao plano eterno de Deus, cada culto tem que ter um sentido. Nós somos criados à imagem de Deus. E nós temos uma mente capaz de compreender, e Deus revelou a sua verdade. Deus não fez eu e vocês para vivermos por instinto, ou para fazer coisas porque está todo mundo fazendo, ou porque é muito divertido. Ele fez animais para viver por instinto, e as borboletas monarcas, só vivendo por instinto, sem saber por que elas fazem o que elas fazem, elas glorificam a Deus, elas glorificam totalmente a Deus, porque elas foram feitas para viver por instinto. Então elas estão cumprindo a razão pela qual elas foram feitas, mas você não foi feito assim, nem eu, e a gente não glorifica a Deus, a gente age sem fins claros. E então, cada coisa da nossa existência tem que estar ligada a essas realidades últimas, tanto na eternidade passada, quanto na futura. Então, os céus declaram a glória de Deus, o sol, eles fazem isso inconscientes, mas não nós, não nós. Deus fez você para conhecê-lo. Você tem que ter uma visão de culto grandiosa. É isso que o sermão do David Clarkson mostra. E você precisa chegar das raízes do plano de Deus às copas finais, né, eu diria assim, do seu plano eterno, e ver como isso está ligado àquilo que o nosso culto é, aquilo que faz parte do culto. Então, quando a gente diz, a igreja faz algo que ninguém mais faz, nenhuma religião faz, nenhum grupo faz. Quando Steve Jobs apresentava lá o iPhone, todo mundo ficava encantado, mas ninguém levantava e começava a cantar. Ninguém fazia isso. Por que ninguém faz isso? Só os cristãos. E a gente tem 2 respostas. Eu tinha mais, mas ia aparecer o David Clarkson falando das coisas, né? E uma é geral e uma é mais concentrada. A primeira coisa é que o evangelho não é... As outras religiões não fazem isso, como eu disse, mas ninguém faz isso, porque o evangelho ele é totalmente diferente, totalmente diferente. O canto está ligado à própria realidade daquilo que o evangelho é. O evangelho é uma notícia maravilhosa, é a maior de todas as notícias. As religiões são coisas que você deve fazer para alcançar alguma coisa. Mas
do Evangelho é sobre algo que alguém fez, que mudou tudo para você para sempre, que te levou aos lugares mais altos. É uma notícia sobre o que outra pessoa fez, não é sobre algo que você tem que fazer. Então, isso nos toma, nos leva a uma alegria que nos faz explodir em cânticos. Agora, e você diz assim, mas quando a gente está naqueles momentos mais tristes da vida, a adoração ainda vai nos levar à alegria. A gente canta quando as coisas estão escuras. Essa semana mesmo, nós perdemos um irmão muito amado aqui na igreja, que é do ministério dessa igreja há anos, décadas. O Maninho. Quanta falta, Maninho. Como nós choramos essa semana. Em casa, ou lá no cemitério, com suas filhas, com sua esposa. Que perda. Mas nós cantamos. E o salmo, você vai ver que está salmos que falam de tristeza, que falam de gemido, mas não são salmos de celebração da tristeza. Não existe isso na Bíblia. Muitas vezes eu vejo as pessoas falando assim, há salmos de lamento. Não existe salmo na Bíblia celebrando a tristeza. Não existe verso na Bíblia assim, sejam tristes no Senhor. Outra vez digo, entristecei-vos. Não diz isso. Tem isso na Bíblia. Os salmos de tristeza, que falam sobre a tristeza, sobre o gemido, sobre o meu pranto, é uma visão de que Deus pode ser a nossa alegria mesmo na dor, naquela situação. São homens que estão buscando em Deus a alegria no meio das aflições. Nunca é uma celebração da tristeza, sempre é da alegria. Então, uma das principais coisas que o cristianismo as suas raízes, desde lá do Antigo Testamento, onde ele é prometido, é porque ele é essa grande notícia. O cristianismo não é uma filosofia, querido. Nós não reunimos aqui hoje para aprendermos algo sobre a verdade filosófica, para entendermos mais sobre a vida. O cristianismo não é uma filosofia, ele é algo antes que ele seja uma teologia, ele é algo antes que seja uma ética. O cristianismo é uma notícia, a maior notícia que alguém já ouviu. É por isso, é uma notícia incrivelmente boa para os fracos, para os que merecem a ira, para os que merecem o desprezo, para os que merecem o inferno. É uma notícia de algo que aconteceu. É por isso que as pessoas adoram conferências. Eu não gosto, já participei de algumas, porque as pessoas convidavam, eu ia. Mas eu não gosto. Porque assim, canta um hino, alguém fala, às vezes era eu. Aí acaba, tem um intervalinho, canta um hino, outra pessoa fala. É um culto. Parece um ambiente acadêmico, todo mundo interessado, anotando as coisas. Mas não se parece com bendito seja o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Parece um culto, parece um ambiente acadêmico, está todo mundo querendo aprender coisas assim. Então a música, você vai cantar uma musiquinha aqui, mas para não atrapalhar muito, uma, duas, vamos passar para cafezinho rápido, uma musiquinha, mais uma palestra. Mas essas palestras assim, sabe? Parece aula de química, de filosofia, um hino, dois, expressam pouca alegria, queridos. Acaba que a pregação, que deve ser uma exposição de exultação em Deus, não é. Como Isaías 49 diz, tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe ao monte alto, tu, ó Jerusalém, que anuncias boas novas, levanta a tua voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá, eis aqui está o vosso Deus. Essa é a mensagem. Agora, como nós não podemos não cantar, quando a gente ouve essa realidade? Você vê, não é, eis aqui está a teologia, ou eis aqui está a filosofia, eis aqui está a ética de vida, eis aqui está o vosso Deus, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então Isaías 52, 7 diz, quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião, o teu Deus reina. É isso que a gente diz, sabe? E é isso que faz explodir a adoração, o louvor, é isso que faz Paulo responder assim. Quando os anjos anunciaram o Evangelho, o que diz Lucas 2, 10 e 11? E o anjo disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Se alegrem!
não é uma filosofia, nós estamos falando sobre uma notícia. Sabe quando chegou a notícia que a Segunda Guerra Mundial tinha acabado? Tu viu como foi no mundo? As pessoas saíram para a rua, começaram a abraçar estranhos, tinha acabado a guerra, aquelas mortes, aquelas desgraças, as pessoas se abraçaram, se beijaram, até passaram dos limites, não é? Porque as pessoas estavam muito alegres, muito felizes, acabou a guerra, mas o Evangelho é, a guerra entre você e Deus acabou, a ira de Deus que estava sobre você não está mais, Deus se deleita em você e em seu Filho, é uma notícia. O cristianismo tem um caráter de notícia sobre ele, aconteceu alguma coisa. Tudo que nós estudamos sobre a reforma, as doutrinas da graça, não são uma coisa em si mesma, não são um fim em si mesmo. Nós não queremos sair desse culto aqui hoje com as nossas anotações, compreendendo mais alguma coisa, nós queremos sair mais encantados com Deus. É isso que Paulo está. Ele não está dando palestras sobre Deus, ele está falando sobre homens e mulheres que são santos em Cristo, que a graça de Deus fez eles ter paz, eles que eram inimigos de Deus. Nós lemos e sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto, porque os que dantes conheceu, a esses ele predestinou, que ele predestinou, ele chamou, que ele chamou, ele justificou, que ele justificou, ele glorificou. Isso é o Evangelho, tudo Deus fazendo, do início ao fim, uma notícia. É algo que nós não tínhamos, é algo que nós não podíamos fazer. Todas as religiões é algo que você pode fazer, algo que você deve fazer, que você deve tentar fazer, para ver se no final vai dar certo. Então isso não é uma notícia. O cara diz para mim assim, olha, se você quiser ter uma saúde, você vai ter que comer alface, você vai comer... Eu posso até achar aquilo bom, assim, ter saúde é bom, mas puxa, então, eu não vou cantar um hino para isso, para o alface. É saudável isso? É, mas puxa vida. Você vê uma notícia, não é uma coisa que eu tenho que fazer, não é uma coisa que eu vou ter que fazer para alcançar algo no futuro, é alguém dizendo para mim, você já tem, você agora tem em Cristo todas as coisas, toda a sorte de bênçãos espirituais. Por quê? Porque eu quis? Não, porque lá na eternidade Ele te elegeu em Cristo, Ele te predestinou, Pai, bendito seja, o que eu vou expressar quando eu ouço isso? Bendito seja o Deus Pai, por isso que o anjo diz, eu trago novas de grande alegria, notícia, eu não estou trazendo aqui um livro para você estudar, as coisas, para você entender melhor, para ser uma pessoa mais centrada, igual o Simão era. Eu quero trazer novas, que vai fazer você igual aquela mulher que beijou os pés de Jesus e encheu os pés dele de lágrimas, e enxugou com o seu cabelo, alegria, assim, porque você foi grandemente perdoado, porque as coisas agora são novas, eis que tudo se fez novo, Deus simplesmente agiu unilateralmente. Leia o primeiro capítulo de Efésios, Deus nos escolheu, Deus nos colocou em Cristo, Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, Deus fez tudo através do seu Filho, através do seu Espírito, Ele fez tudo, é uma notícia do que Ele fez. Deus interrompeu a sua história. Ele começa o capítulo 2, vós, quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, Deus os ressuscitou em Cristo, é tudo Deus, é uma notícia. Ou então Gálatas 4:4, mas quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, nascido debaixo da lei, e esse Jesus, ele viveu a perfeição que você não vai viver nunca, e ele amou o Pai, como o Pai deve ser amado, perfeitamente. Ele amou o Pai sobre todas as coisas, como um homem. Ele viveu uma vida que ele nunca pecou, ele nunca teve um pensamento impuro, ele nunca teve um intento mau no seu coração, nunca, ele viveu a vida perfeita, que glorificou a Deus de todas as formas. Eu quero dizer para você, é o que Paulo está dizendo, que essa vida foi creditada a você, como se você tivesse vivido essa vida. Deus agora olha para você e Ele vê que você viveu essa vida maravilhosa, que você amou Ele perfeitamente, que você obedeceu perfeitamente, que você foi santo perfeitamente, e mais do que isso, o que acontece é que todas aquelas coisas que você fez, Ele colocou em seu Filho, e aí Ele, quando Ele viu Zemar em Cristo, Ele derramou a sua ira infinita que Ele tinha por Zemar. Então, Ele derramou essa ira infinita no seu Filho, é uma notícia. Você vê porque a gente canta, fala e canta. Nós não estamos numa aula de filosofia, nem de química, nem numa palestra. Nós estamos sobre uma notícia, a maior notícia. Ele se levantou, ele morreu por causa dos seus pecados, ao receber a ira, a morte que você merecia receber, mas ele se levantou gloriosamente, vencendo a morte, mas você tinha morrido com ele, e você se levantou com ele, e agora você está sentado nas regiões celestiais em Cristo, e tem toda a sorte de bênçãos espirituais, e ele derramou o seu Espírito sobre você, para você ver, enxergar, desfrutar de todas essas coisas.
Então você olha para a corrente de ouro, como nós vimos, Deus fez isso, aconteceu, olha, Ele fez isso sozinho, por isso que Paulo diz, quem primeiro deu a Ele, para que possa ser recompensado, quem entendeu os intentos de Deus, o plano de Deus, Ele não perguntou nada a ninguém, Ele não perguntou nada a você, Ele fez todas as coisas, e Ele te deu o dom da fé, e Ele te levou ao seu Filho, e agora você está em Cristo, porque Ele te elegeu na eternidade. Não houve nenhum congresso, não houve uma convenção, Deus não perguntou a ninguém. No versículo 11 do capítulo 1 de Efésios, ele vai dizer, Ele faz todas as coisas segundo o beneplácito da sua vontade. E por Romanos, como nós estamos dizendo, quem conheceu a mente do nosso Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro lhe deu, para que Ele recompense, pôs dele, para Ele, são todas as coisas. Então, o que acontece conosco? A gente sabe disso, quando isso é uma realidade para nós, glória, pois, seja dada a Ele eternamente, amém. Isso é adoração, queridos. Você vê conferência, primeira palestra, um hino, a segunda palestra, a terceira palestra. É chato. Parece que Deus é um objeto simplesmente de estudo. Não há exultação expositiva. E aquilo não está explodindo em adoração. Adoração, o louvor está atrapalhando, assim. O negócio mesmo é a gente ouvir a próxima palestra, que vai fazer a gente entender mais isso aqui, para a gente discutir na internet um pouco mais. Com um pouco mais de entendimento, assim. Tem que comprar livro sem fim. Acho que tem gente que nem tem nem tempo de ler a Bíblia, assim. Toda hora o cara diz, tem mais um livro. Acho que nem lê o livro também. Não é? Deve ler a orelha do livro para falar sobre o livro. Sabe? Quando todos os escritores da nossa época tiverem morrido, e todos os livros que foram escritos na nossa época tiverem sido esquecidos, a Bíblia vai estar lá, ela vai ser suficiente. Vai ser suficiente, vai ter Efésios lá, entendeu? Vai ter Romanos, vai ter o suficiente para a igreja. Então, um outro dia eu vi uma pessoa anunciando como fosse uma grande coisa, assim, dizendo, olha que bênção o culto está sendo aqui agora, porque é no máximo 1 hino, 2 e só palavra. Eu pensei, horrível, não quero. Eu não quero estar lá, e acho difícil a palavra que o cara estava dizendo lá, graças a Deus, 2 hinos e a palavra seja maior do que a palavra que eu prego aqui. Sim, em horas, né? em tempo. Então, houve uma coisa repentina na história, uma coisa que não partiu de ninguém da história, uma ação unilateral de Deus. E a notícia é que isso é tão grande, que vai durar toda a eternidade, que era algo que Deus tinha planejado lá, na eternidade passada. É uma notícia de grande alegria. Por 2.000 anos, a igreja tem cantado sobre isso, queridos. Tem cantado essa verdade, a verdade daquilo que Cristo fez. Nós não somos um grupo de estudantes acadêmicos. Nós estamos totalmente capturados, encantados pela beleza do que Cristo é e pelo Evangelho, que é o que Ele fez e não o que a gente faz. Então, o cristianismo não pode simplesmente ser ensinado, não pode estar simplesmente em palestras, em livros. O cristianismo não pode ser simplesmente analisado como você analisa alguma coisa, explorado, discutido, compartilhado, debatido. Ele deve ser proclamado como uma notícia de grande alegria, que faz os seres humanos que são regenerados, impactados com essa verdade, irromper. Ele deve ser pregado, não existe outra coisa. Olha só, o cristianismo, a verdade do evangelho é tão grande que Deus resolveu usar algo que não é nada que os homens já faziam. Já existia palestra, já existia simpósio, já existiam essas coisas. Mas Deus criou uma forma única da proclamação do evangelho, que é a exposição exultiva, sabe, de um coração que está cheio de gozo para com Deus. Isso aqui é pregação. É por isso que é muito chato ver alguém falando. Lloyd Jones dizia que é péssimo alguém pregar a verdade certinho, porque hoje em dia a gente tem toda a espécie de enganos, heresias, mas ver alguém pregar a verdade certinho, mas o cara parece estar falando sobre o zinco, o ferro, tudo certinho, tudo muito bonitinho, mas não há exultação. Não há o apóstolo Paulo está aqui, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Você vê, ele não está simplesmente explicando Deus, fazendo um diagrama sobre Deus, não, ele está encantado, ele quer sofrer por causa desse Deus, ele quer proclamar a verdade de Deus, ele quer cantar essa verdade mesmo na cela imunda de uma cadeia, ele quer se alegrar sempre nele. O evangelho deve ser pregado, porque é a notícia mais espetacular que o mundo já ouviu.
Então essa exultação expositiva que transborda em quê? Em cânticos. É porque a gente canta, aí depois a gente prega, aí a gente canta mais. Por causa dessa realidade. Ele cria servos cheios do Espírito Santo, que tomam uma porção dessa notícia do que Deus fez, sozinho, medita sobre ela, e depois nós cantamos sobre isso. Nós cantamos, e se aquilo que nós estudamos não gerou isso, que foi inútil, queridos. Aquele palestra atrás de palestra, atrás de palestra. Você deve exultar, e quem está pregando deve exultar, e depois disso irrompe em cânticos. Você se parece muito mais com aquela mulher, enxugando os pés de Jesus com o cabelo, do que com Simão, olhando e pensando, isso aí é uma nudez emocional, isso está... E algumas pessoas parecem que estão sempre meio entediado com a verdade, não é? O cara está falando sobre os 5 pontos do calvinismo, a doutrina da graça, parece que está sendo tedioso, assim, parece que está cansativo, e fica cansativo mesmo. Ou então tem aqueles pregadores que são parece que está sempre bravo, não é assim? O cara está sempre bravo, assim, santifica, assim, você fica com medo. Aí você vai em outra mensagem dele lá no YouTube, aí, você pensa, meu Deus do céu, mas será que é só isso? E você tem que ser, porque é Deus. Isso não é notícia, esse cara não está falando nenhuma notícia. Cada vez que eu ouço, eu fico aterrorizado. Eu fico pensando, como é que eu passei meu dia, meu Deus, será que é hoje que tudo cai na minha cabeça? Não é? Aquele cara não parece estar feliz, ele não parece estar falando novas de grande alegria, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Não parece. Parece o budista, as últimas palavras de Buda foram, esforce-se mais. Eu acho que tem pregador que parece mais com Buda. As últimas palavras de Cristo foram o quê? Está consumado, foi feito, um povo foi salvo, eu fiz tudo. Notícia, querido, aí o quê? A alegria. Mas quando o cara diz assim, esforça-se mais, você pensa, meu Deus do céu, essa última palavra de Buda acaba comigo, não é? Tem que me esforçar mais, eu estou tentando, mas não vou chegar no Nirvana nunca. Chegar no Nirvana é muito difícil, vou ter que encarnar num boi, vou ter que encarnar num cavalo, vai ser difícil, porque de esforço. E quando ele vai morrer, qual a última palavra? Esforce-se mais. É a última coisa que eu queria ouvir. Esse negócio de esforço é tudo que o ser humano está fazendo o tempo todo para tentar se salvar, para tentar melhorar. Mas tem muita mensagem que parece ser evangélica, que é isso. Você tem que fazer. O cara está sempre irritado, assim, com as veias altas, assim, falando com você. Você pensa, meu Deus do céu. Mas o evangelho é uma notícia. É uma notícia alegre, uma notícia de grande alegria. Mas e no anjo, se chegasse assim para Maria, os pastores saíam correndo. Mas eles chegaram dizendo, eis que trago novas de grande alegria. Nasceu na cidade de Davi, o Filho de Deus. É isso. Como errada assim a ideia. Sabe, quem pensa, não, devemos cantar o hino e logo para a palavra, não entendeu a palavra, porque a palavra deve despertar em que dele? Exultação. Por isso que tantas ordens para adorar, para cantar. Os crentes não se reúnem para cantar por causa de show, queridos. Os crentes cantam muito antes de existir show. Os crentes estavam cantando nas catacumbas de Roma. Os crentes estavam cantando sendo mortos no Coliseu de Roma. Os crentes não cantam porque as pessoas se reúnem lá fora para cantar. Muito antes. Pregando e cantando nos últimos 2000 anos. Porque o cristianismo não é uma filosofia, não é um monte de verdades que nós aprendemos para, sabe, aquele asceticismo, dá um toque nos olhos, não manuseis, e você sai, meu Deus do céu, será que essa semana eu vou conseguir não tocar em tudo, não olhar tudo, não ver tudo? O cristianismo não é primeiro uma teologia, nem um código moral. Essas coisas estão lá. Não é primeiro um padrão de devoção, ele primeiro é uma notícia. É por isso que David Clarkson, esse grande puritano, podia ver e pregar sobre o óbvio, quando o povo de Deus está junto, exaltando a Deus, não há nada mais grandioso. Esse é o centro do culto. Você vê, quando mostra o céu, não mostra o Josemar pregando, já abri Apocalipse, então Josemar abriu a Bíblia e falou, irmão, não tem isso no Apocalipse. E uma grande multidão começou a cantar, e disse, ele é o cordeiro que foi morto, começou a adorar, isso que é o céu. Esse é o objetivo do culto. A Bíblia diz assim, pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo disse, não tenhas medo. Imagina um pregador de hoje assim, sério, não ia falar nunca isso. Fique aterrorizado que eu vou falar um troço agora.
O anjo não falou isso, ele falou: não tenhas medo, eu estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E o que aconteceu então quando ele falou isso? A boa notícia. Quando o anjo pregou o evangelho, o que aconteceu, queridos? Começou o louvor. E rompeu o cântico, que a Bíblia diz assim: de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede a sua graça. Apareceu um coral e começou a cantar. Acho que João Marcos estava lá dizendo: tem que ajeitar aqui, a voz está errada lá. Começaram a cantar. Quando ele falou a notícia, o evangelho, quando o anjo falou o evangelho, nasceu o Salvador, os anjos começaram a cantar. Por isso nós cantamos, queridos. O cântico não é para dar tempo dos irmãos chegarem no culto, e não é para aquelas coisinhas que a gente faz para dar tempo de começar a mensagem, para não ficar atropelado sem ter uma coisa antes. Não há nenhuma beleza em alguém dizer: dos cânticos e só a palavra. Essa pessoa não entendeu por que está estudando a palavra. Aonde a palavra está levando, ele não está levando a exultação. Na verdade, não está havendo exultação expositiva, nem o resultado da conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, que é o quê? Irromper em adoração como os anjos. De repente, você vê, ele falou aquela notícia, ele falou o evangelho, e de repente, a Bíblia diz, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra. Lucas 2, 13 e 14. Não há outra religião que é sustentada por uma notícia. As outras religiões são sustentadas por: esforce-se mais, tente mais, você pode, você consegue. Agora, o evangelho, como eu disse, Buda morre dizendo: esforce-se mais. Jesus morre dizendo: está consumado, foi pago, não há mais nada a ser feito, o véu foi rasgado, todas as ovelhas que o Pai me deu, eu não vou perder nenhuma, eu recebi a ira infinita, eu ressuscitei, elas vão estar comigo para sempre. Quem ouve essa notícia faz o quê? Vou analisar isso, vou ver os pontos. Não, queridos, essa pessoa irrompe em louvor a Deus, em adoração. É por isso que quando Paulo vai começar a falar sobre essas coisas, ele não espera. Quando ele vai pensar: vocês são santos, vocês são fiéis em Cristo Jesus, porque agora a graça soberana de Deus alcançou vocês e trouxe paz a vocês. Vocês não estavam buscando a Deus. Como é que vocês têm todas essas coisas? Quando ele pensa em como elas têm, ele pensa no evangelho. Então ele começa: bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, adorado, glorificado, exaltado, como Ele é exaltado no céu, como os anjos exaltaram quando anunciaram. É assim, nós fazemos isso, porque aquele que Ele conheceu de antemão, Ele predestinou. Então essa é a verdade. Você não diz: vamos analisar essa corrente de ouro, o que ela diz? Qual é o primeiro ponto? Qual é o segundo ponto? Vou escrever um artigo sobre isso. Não é isso que você faz. Isso enche o seu coração de gozo. Ou então você não entendeu nada. O evangelho não é um canto para você, é uma coisa que você estuda. E quando você estuda o evangelho, você não está contemplando a beleza de Deus, você está contemplando uma filosofia. Aquilo tem esse impacto, não tem esse de repente, uma multidão de anjos irrompeu louvando, não tem isso com você. Quando você ouve a notícia, você não irrompe assim. Todo esse canto, toda essa celebração não vem de imitar o show da cultura, é o oposto. Os anjos estavam imitando a cultura, queridos. Os anjos explodiram num cântico quando um anjo falou que Jesus tinha nascido, porque eles queriam imitar alguém que cantava em algum lugar. Não, os anjos estavam cantando a tua salvação, a minha salvação. Eles achavam isso incrível demais, como homens como nós foram salvos da ira de Deus pela morte do Deus que eles contemplaram no seu trono, mas que desceu, que se fez homem, que morreu numa cruz. Paulo está dizendo: tudo coopera para o nosso bem, por causa de Cristo, por causa daquilo que Ele fez. Todas as religiões resumidas são o seguinte: faça isso, faça aquilo outro, para ver se no final vai dar certo, se você vai conseguir. Mas o cristianismo é totalmente centrado em Deus. Não é faça o seu melhor para Deus, para ver o que Ele vai fazer no final. É: Deus fez tudo. Deus opera o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Deus que te levou a Cristo, Deus te deu o seu Espírito, Deus te regenerou, Deus te elegeu. Portanto, apenas no cristianismo existe essa coisa estranha
não é? Que é música, adoração, cânticos. E aí pregação, para quê? Para nós cantarmos mais. O que eu estou pregando hoje? Para você cantar mais, para você falar com mais profundidade. Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, porque Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo e nos predestinou para sermos filhos por adoção, por meio de Jesus Cristo. Adoração, queridos, por causa dessas verdades, pregando e cantando. É por isso que a gente faz isso. Essa é a visão geral do porquê a gente adora. Agora, a visão mais centrada é porque Deus é o presente que o Evangelho dá a nós. Nós estamos encantados por causa daquilo que o Evangelho nos deu. Não apenas porque o cristianismo faz alguma coisa que é uma notícia incrível, mas porque Ele nos dá a coisa mais incrível de todos, sabe? Então, particularmente é por isso que nós, aqui em Jardim da Luz, cantamos todos esses hinos no início, e vamos encerrar cantando, e quinta-feira vamos estar cantando, e no outro domingo cantando. Não, esses cânticos, essa exultação a Deus, não tem nada a ver com, isso é uma parte importantezinha, porque o que vem mesmo importante é o sermão depois. Não, queridos, essa exultação são os nossos corações cantando, se expressando. Somos nós beijando os pés de Jesus, molhando os seus pés com as nossas lágrimas, enxugando com os nossos cabelos. É porque a maior boa nova que Deus nos deu foi o dom da beleza de Deus na face de Cristo, é o que a Bíblia diz. E quando você vê uma beleza, você faz o quê, querido? Se você louva, não é assim? Você vê um nenenzinho, você diz, vou estudar, o tamanho da cabeça está um pouco maior. Você não faz isso, você diz, que lindo, olha a sua boquinha, olha o olhinho. Você começa a louvar, não é assim? Porque aquilo é lindo, você achou lindo. Mas imagina a coisa mais linda de todas. Você louva, queridos. Você irrompe em louvor. Você faz igual os anjos fizeram lá com os pastores. Sabe, a maior boa nova é o dom da beleza de Deus. O dom da beleza do próprio Deus em Jesus Cristo. Agora, se a gente estuda a verdade de Deus, como a gente estuda química, física, biologia, filosofia, por que a gente cantaria? Realmente é chato. Vamos passar para a próxima palestra. Vamos ver qual é a máxima informação. Vamos ver qual é a próxima informação sobre esse assunto. É interessante. Por que a gente cantaria? Eu nunca cantei numa aula de química. Eu nunca cantei numa aula de história. No final, assim, a professora acabava no último capítulo, eu levantava e começava a cantar. Nunca fiz isso. Já vê, interessante. Gostei, vou ver mais um pouco, vou ler mais um pouco. Então, sabe, a mensagem é pregada em Jardim da Luz. Em seguida, a gente captura a essência dessa verdade, que pode ser resumida nisso: a beleza inigualável de Deus na face de Cristo. É sobre isso que nós falamos, sobre beleza. A beleza de uma pessoa, a pessoa que nós mais amamos, a pessoa pela qual nós existimos, a pessoa que nos estimula a sermos tudo que somos. Então, anos após anos, todos os domingos e quintas, a nota central é que nós cantamos o dom maior da beleza de Deus em Cristo. Deus nos satisfaz totalmente, Deus satisfaz nossos corações, nossos anseios mais profundos. Então, é essa alegria de ver e saborear a beleza do próprio Deus em tudo que Ele é para nós em Cristo, que nos leva a isso. Não é só um estudo, nós não queremos estudar uma matéria, nós não viemos aqui para isso. Assim, quando a gente se junta, a razão pela qual nós pregamos é porque nós queremos cantar a glória dele com mais paixão. É por isso que Paulo diz, quando me ajoelho, eu oro para que os olhos do entendimento de vocês sejam abertos. Não é porque eles não podiam entender o que Paulo diz, mas é os olhos espirituais, para que vocês se encantem, como eu estou encantado. Como eu posso estar na cadeia encantado com a beleza dele, com a glória dele. Então, a pergunta é, qual é a maneira bíblica de nós vermos a notícia do Evangelho, a notícia que faz isso? Em 2 Coríntios 4, 13 e 4, Paulo diz assim, mas se o nosso Evangelho está encoberto, a boa notícia, para os que estão perecendo, está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então você vê, essa tradução não é tão clara como nós gostaríamos, mas concentre-se na frase,
à luz do evangelho da glória de Cristo. O evangelho é boa notícia, grande notícia. Nosso culto, o culto é em torno dessa grande notícia, não de coisas que a gente fez ou vai fazer. Se nós sairmos desse culto cheio de ideia do que nós temos que fazer e não do que Cristo fez, nós perdemos um domingo. Nós vamos fazer um monte de coisas, mas tudo como resultado do que Ele fez, Nós saímos daqui mais encantados com o que Ele fez do que pensando no que nós temos que fazer. Então a maioria de vocês sabem que a palavra evangelho significa boa notícia, boa notícia. É uma notícia espetacular, é uma boa nova, é uma nova de grande alegria. Então você vê, à luz do evangelho da glória de Cristo, é o que Paulo falou aqui, é a tradução, mas você sabe que evangelho quer dizer isso, boa notícia, boa nova. Então a melhor seria à luz da boa notícia da glória de Cristo. Nós falamos sobre o que hoje? Da boa notícia da glória dele. Você vê, isso vai nos levar a cantar essa glória. A glória é a beleza final dele. Então, na verdade, é a luz da boa notícia da beleza final de Cristo. Foi sobre isso que nós falamos, é isso que está diante de nós. Então, Paulo define qual é o conteúdo do Evangelho: a glória de Cristo. Qual é o conteúdo do Evangelho? A beleza de Cristo. A beleza de Cristo. Nós olhamos para essa beleza, não existe nada igual. Todas as outras belezas no mundo foram criadas para apontar para essa beleza. Há uma tradução que diz a gloriosa luz da boa notícia da beleza de Cristo. Isso que é o Evangelho. Você vê essa beleza, a luz do Evangelho da glória de Cristo. Você vê, não é tão bom. É o bem supremo de ver a beleza final de Cristo. A beleza para a qual nossos corações foram criados. Então é a luz da boa notícia da beleza final de Cristo. Agora, você já viu uma paisagem deslumbrante? Aí você pensa, essa é bonita, eu vou fazer no máximo 2 elogios para começar a palestra sobre a paisagem. Porque eu quero saber a composição do solo, não é? É assim que acontece, queridos? Você vê aquela paisagem, você diz, olha que lindo, olha o pôr do sol aqui, caramba, olha só, olha o mar ali, olha que maravilhoso. Se um cara fala assim, você conhece a geologia desse terreno? Você fala, isso é chato, né? Isso é chato, eu estou olhando aqui a beleza aqui. Eu estou falando aqui a respeito dessa beleza de Cristo, da paisagem. É interessante, vai ter uma hora que eu vou estudar essas outras coisas, mas eu estou aqui, eu estou abobado. Quão lindo é! É por isso que eu acho incrível. 99% dos artigos que eu leio sobre louvor é sobre coisa que não tem nada a ver com louvor. Quantas pessoas conseguem escutar a minha voz no banco que eu estou sentado? Você já leu sobre isso na Bíblia? Acho que não, a pessoa pega um versículo, torce, retorce, procura e tal, mas na verdade você vê que todas as regras que as pessoas estão fazendo é para limitar. É sempre dizendo, isso é perigoso, cuidado. Mas ninguém diz isso quando alguém diz, olha que cachoeira linda, olha que cachoeira. Não, já exagerou, já passou dos limites. Você devia falar 2 elogios e depois a palestra sobre cachoeira. Você não fala assim, deixa o cara olhar, deixa ele ver, né? deixa ele se cantar. É para isso que a cachoeira existe. É para isso que a pregação existe, para as pessoas ficarem encantadas com Deus, maravilhadas com Deus, para que elas possam dizer como Paulo, o amor de Cristo nos constrange, sendo que um morreu por todos, evangelho, não é? E para que aqueles que vivem não vivam mais para si, é por causa da beleza, não é por causa igual Buda, esforcem-se mais, é por causa da beleza, fomos capturados, o amor nos constrange, a beleza nos aperta. Em outras palavras, Paulo está dizendo, olha, essa notícia dessa obra unilateral de Deus, ele começou na eternidade, nós nem existíamos, nem existia o universo, nós não temos nada com isso, ele fez tudo, é o triunfo de Deus, o Evangelho é o triunfo de Deus sobre o pecado, sobre a ira, sobre a morte, sobre o inferno, tudo isso para que você visse a beleza de Cristo. Como é que você pode ver essa beleza e não explodir em cânticos de alegria e louvor? E elogio. Como é que você não pode irromper num bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele fez tudo isso sozinho, para mostrar essas belezas que ele via em seu Filho, que ele se alegrava em seu Filho por toda a eternidade, como Jesus é o Cordeiro e o Leão. Mas se não houvesse uma cruz, nunca você ia entender como ele é o Cordeiro, não é assim? E Jesus diz assim, eu oro, Pai, para que onde eu estiver eles estejam, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. É por isso que o apóstolo Pedro diz, não tendo visto, vocês estão vindo com olhos espirituais, né? Vocês estão cheios de uma alegria indizível e cheia de glória. Não estão só estudando pontos. Vocês estão capturados por essa beleza.
Vocês sabem que todas as coisas que Deus fez estão levando vocês a esse final. Então, Paulo diz assim em 2 Coríntios 4:6, porque o Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, observe os paralelos. No versículo 4, a luz do Evangelho da glória de Cristo. No 6, a luz do conhecimento da glória de Deus. São duas glórias diferentes? Lógico que não, porque você vê que ele sempre junta o Evangelho da glória de Cristo, o conhecimento da glória de Deus. Então, sempre que ele fala sobre a glória de Cristo, a glória de Deus, ele sempre acrescenta, ele diz assim, por exemplo, a glória de Cristo, e ele que diz que é a imagem de Deus, ou que é a imagem de Deus Pai. E quando no versículo 6 ele diz a glória de Deus, ele diz na face de Cristo. A glória é a mesma do Pai, do Filho, do Espírito, a glória de Deus brilhando na face da pessoa de Cristo, é do Deus homem, que é a perfeita imagem do Deus invisível. É onde você pode ver não um pouco da beleza, mas é a perfeita imagem. Você vê toda a beleza de Deus, assim o Evangelho é uma boa notícia da beleza de Cristo. Como você não cantaria? Como você não se encheria de poesia e música? Amor não faz isso. Quando você está apaixonado, você não até faz umas poesias, assim? Você não canta com a sua voz feia para a sua esposa, assim? Você não fica meio poeta? Adão, quando viu a sua mulher pela primeira vez, ele virou poeta. É a primeira poesia do mundo. Você está em Gênesis 2, 23. Ele foi botando nome em tudo, estava maravilhado, Adão. Mas, de repente, Deus chegou com Eva. Aí, sabe o que a Bíblia diz? Ele diz assim, agora sim. Esse agora sim é ótimo, né? Agora sim. Girafa, rir, estava maravilhoso. Isso tudo é muito bom, estava encantado. Quando Deus trouxe Eva, a Bíblia diz que Adão dormiu, né? E quando ele acordou, estava lá, Eva, Deus tinha feito. Então, quando Deus apresentou, ele diz assim, agora sim. Aí ele virou um poeta, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Virou um poeta, estava apaixonado, Adão. Começou a falar coisas assim, lindas, virou assim um Davi, usando as palavras. E a Bíblia diz aqui que o Evangelho é a boa notícia da beleza final de Deus na face de Cristo. Você não está indo para um culto para ouvir palestras sobre Deus, mas para contemplar a beleza dele na face de Cristo. Isso toma todo o seu ser, a tua mente, o teu coração, tuas entranhas. A exposição da Bíblia é uma exposição gloriosa, não é simplesmente algo certinho sobre uma doutrina. Deve ser. E se não for, você não tem a verdade. Mas é muito mais, é muito mais. Se Paulo ouvisse dizer que em Jardim da Luz a gente está falando sobre a beleza do próprio Deus na face de Cristo, Paulo ia dizer o quê? Esse pessoal leu 2 Coríntios, eles leram, eles estão começando a ver, eu orei pelo pessoal de Éfeso, para que eles tivessem os seus olhos iluminados, lá em Jardim da Luz também está acontecendo, lá no Rio de Janeiro, isso é maravilhoso, eles leram, porque essa é a maneira bíblica de você ver a notícia do Evangelho, você fica encantado com uma beleza que faz você virar poeta, faz você cantar, faz você... É a soma e a essência, o ápice de toda a beleza de Deus concentrada em seu Filho, revelada a nós, por ação totalmente de Deus. Você vê ele dizer, é Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que resplandeceu em nossos corações para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Foi Ele que fez, unilateralmente, Ele nos colocou em contato com essa beleza. Isso mudou a sua vida. Se você ler o Evangelho dessa maneira, que diferença isso faz, queridos? Como é que isso não te faz irromper em louvor como o apóstolo Paulo? Bendito seja o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não está falando, olha, primeiro ponto, ele está tomado pela verdade, da beleza de Deus. Por isso que ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu quero conhecê-lo mais, ter comunhão com Ele. Eu perdi todas as coisas por causa dele, e eu não me importo. Ele não está falando de um livro que ele leu em algum lugar. Ele está falando do conhecimento de Deus. A Bíblia é maravilhosa porque ela é a única porção da mente de Deus que nós temos, a única. Não existe nenhuma revelação de Deus fora da Bíblia. Então a suposta alegria do mundo devia se envergonhar da nossa alegria, queridos. Os nossos cânticos deviam envergonhar os cânticos do mundo. Eles têm uma notícia melhor do que a nossa. Eles têm alguma razão melhor do que a nossa. Eles têm uma razão melhor do que aquele coral de anjos que irrompeu em adoração quando o anjo disse para os pastores, eis que eu trago novas de grande alegria,
Então, as razões erradas não podem ofuscar a realidade. As razões, porque as pessoas dizem assim, mas o louvor foi tão corrompido, a pregação também, nós vamos parar de pregar. O sexo é corrompido, você vai parar? É assim que você pensa? Sexo é uma coisa muito corrompida no mundo, acabou. Isso não pode ser de Deus. É assim que você pensa, ou você pensa, as pessoas corromperam algo, que terrível, isso foi feito para a glória de Deus. O louvor é a essência, é a primeira marca do coração regenerado. Aquela coisa formal, ninguém vê nenhuma alegria nisso, vamos ser sinceros. Você vê as pessoas blá, 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 cantando, você pensa, que cara, está tudo chato, ninguém está encantado com aquela beleza ali. Não é verdade, não é verdade. Aí essa mesma pessoa se empolga com outra coisa, porque é verdade, porque agora está empolgado mesmo, porque agora ele viu uma beleza, uma emoção, uma coisa que ele não via, não viu. Então eu quero encerrar dizendo que, em primeiro lugar, significa que a fé salvadora no Evangelho de Jesus não está, a raiz disso não está numa decisão. Não é que você ouviu a verdade e pensou, isso é a verdade, hein? Aquilo ali é mentira, isso é verdade, vou seguir a verdade. A raiz não é uma decisão sobre o que é a verdade e como você prefere a verdade. A Bíblia não diz assim, o Deus desse mundo cegou os homens para a verdade, é isso que diz? Para a filosofia certa de vida, é isso. O que o Satanás cegou os olhos do incrédulo? Mas cegou para quê, queridos? Para que eles não vissem a beleza de Deus, a glória de Deus na face de Cristo. Eles não conseguem ver a beleza. É para isso que foi cegado. Você pode ter um conhecimento e continuar cego para essa beleza, por isso que você não está encantado. Porque saber que algo é certo não produz isso. Então a raiz da nossa fé não é uma decisão, mas é ver algo tão belo que capturou tudo que você é. Você não toma uma decisão quando você vê algo bonito. Você não é assim, alguém te mostra, olha essa paisagem. Qual é a sua decisão? Vou ver se é bonito. Pelas normas da estética, esse lugar até que é bonito. Não é assim. Beleza é assim, você viu e diz, caramba, isso aqui é lindo, hein? Isso é lindo. É porque você tem olhos para ver aquela beleza e sentidos que podem capturar aquela beleza. O homem não tem para Cristo. É porque para a beleza de Cristo, porque olha só, tudo que você sabe sobre Cristo, o diabo sabe. O diabo sabe até melhor que você, talvez, sobre Cristo. Quando ele morreu, como foi, como aconteceu, as doutrinas, mas ele está encantado? Ele está maravilhado? Não está, ele é o diabo. Só conhecer essas coisas não quer dizer nada. Não, é óbvio que não vai produzir cânticos no diabo, não vai produzir exultação no diabo. É um tédio, é horrível, ele odeia. E o tédio talvez seja mais triste do que o ódio, né? Se alguém te odiar, você ainda tudo bem, mas se alguém com tédio te acha assim, é terrível, terrível. Em todo ódio há ainda algum sentimento forte, assim. O tédio é um desprezo final, não fala nada para mim. Então, quando você é confrontado com uma beleza infinita, você não está, vou decidir se isso é certo ou não. Quando Deus abre os olhos do nosso coração, a gente vê essa beleza, a gente vê a glória de Deus, a beleza, a boa notícia da beleza final de Deus na face de Cristo. É isso que é o Evangelho, isso nos leva, não funciona assim, eu vi algo bonito, eu vou tomar uma decisão sobre se isso é bonito, se isso não é bonito, ou não é para você, se você tem os sentidos para capturar aquilo. Então a Bíblia diz, o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que eles não vejam a luz da boa notícia, da beleza de Cristo, é isso que eles não veem. Todos os incrédulos podem entender as doutrinas se você explicar a eles. Olha, sola escritura, vou te explicar. Sola gratia, sola fide. Agora vou te contar os pontos. Os pontos são o seguinte: eleição condicional. Eles podem entender, mas depois que eles entenderem, eles vão bocejar. Vão bocejar porque o diabo cegou o entendimento deles para não verem a luz da boa notícia, da beleza final de Cristo. Eles vão continuar sem ver. O diabo conhece todos esses pontos, mas ele não vê nenhuma beleza em Cristo. Ele não está encantado, não está arrebatado, não está. E o diabo cegou essas, não foi para uma filosofia certa sobre Cristo. Nós precisamos, nós só conhecemos Cristo através da Bíblia, através da verdade, e é por isso que nós gastamos tanto tempo nesse lugar pregando a verdade.
Mas é só para isso, para te levar a esse encanto final, se você tem um novo coração, com a beleza final de Cristo. E se você ver a beleza como beleza, você vai fazer isso, se Deus unilateralmente fez resplandecer a beleza, Ele que disse que das trevas resplandecesse a luz, é que disse para que a luz resplandecesse em nossos corações, para que a gente enxergasse Cristo como Ele enxerga Cristo. Por isso que Jesus orou, para que eles estejam comigo, para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo, que eles me vejam. Aí lá no versículo 26 do capítulo 17 de João, ele vai dizer o quê? Para que eles me amem como tu tens me amado. Sabe, quando Deus sempre publicamente, quando ele olhava para Jesus, ele falou o quê? As duas vezes que ele viu Jesus, que ele falou assim, que ele bradou: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. É isso, quando você vê Cristo, a beleza de Cristo, você irrompe em louvor. Você tem olhos, almas, para detectar, sentir, perceber esse prazer no palato da alma, na língua da alma. Você não decide, isso é bom ou não. Quando você bota uma coisa na boca, você acha deliciosa ou horrível. Você não fica pensando, é bom? Não é bom. Não é assim, é assim? Você come o pudim, é bom, não, vou decidir, é bom. Não é assim, ai que delícia, o que é isso? O cara diz, é cera de ouvido, você... Não é? Porque você não sabia, você provou sem a pessoa te dizer, se o gosto era bom, você diz, bom. Dependendo do que a pessoa diz que você pode depois ficar, meu Deus, como é que eu pude gostar disso? Mas você não fica assim, estudando, não, você provou uma delícia. Tem gente que diz assim, isso aí não é muito ruim, não, depois tu acostuma, é ruim, se eu tenho que me acostumar, é ruim. Eu não tive que me acostumar com Coca-Cola, não tive que me acostumar com pudim, eu comi e gostei. Se eu tenho que me acostumar, é ruim. Então, quando você vê Cristo, teu coração fica encantado. Então você é levado pelo Pai ao Filho assim. Você não é levado pelo Pai ao Filho, Ele pegando você pela mão, o Pai vai levar você ao Filho. Não é assim. Ele abre os teus olhos, Ele faz você ver Cristo com a beleza. É assim que Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu virá a mim. Por quê? Porque o Pai que disse que das trevas lá no início resplandecesse a luz, Ele brilhou em nossos corações, para nós vermos a boa notícia da beleza final de Cristo. A gente viu e a gente foi correndo. É por isso que não há contradição em dizer, Deus me levou, é Deus que fez tudo, e nós cantarmos o hino igual nós cantamos aqui, hoje eu escolhi seguir a Ti. Porque aconteceu isso, quando Deus nos mostrou a beleza de Cristo, a gente correu para Cristo. A gente quis Cristo, mas quis porque Ele fez isso antes, porque Ele nos regenerou. Então eu cantei, então eu amei. E se não tivesse acontecido isso, uma decisão por uma coisa que é certa não ia mudar nada, não ia encantar meu coração, nem impulsionar minha vida. E é por isso que o Evangelho é uma dificuldade para muitas pessoas. Ou ter que ficar ouvindo alguém falando, aquelas coisas. E se sentindo cada vez pior, porque não há boa notícia, não é essa alegria. Eu tenho que terminar, né? Então, nós nunca mais estamos encantados com outras coisas no mundo, se elas não nos revelam algo da beleza final de Deus. O Deus desse século não nos cegou mais, Ele não tem mais poder de nos cegar. Para quê? Não é para uma ética correta, é para a beleza de Deus, para a beleza infinita de Cristo. Ele não pode, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz da boa notícia, da beleza de Cristo, que é a imagem do Deus Pai. Porque havia algo errado em nossas mentes, não na beleza de Cristo. Então, nós não podíamos enxergar, Deus precisou, lá na eternidade, me eleger, me predestinar, para que os meus olhos fossem abertos. O que é devastador no pecado é que a cegueira do pecado é a cegueira para a beleza de Cristo. E nós podemos olhar alguém falando diretamente as verdades da Bíblia, mas aquilo não vai fazer a gente levantar em louvor, não vai. A gente vai ouvir igual Simão ouviu. Interessante, bom, mas Jesus vai dizer, essa mulher, ela muito ama, porque ela muito foi perdoada, ela viu a beleza, a luz da glória de Deus, que é de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é ver o Evangelho. Então, de repente, uma grande multidão da celestial apareceu, e com um anjo louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas. É isso que acontece quando você vê essa beleza.
Nossa cegueira não é um infortúnio, porque ela tá ligada à nossa rebelião. João diz assim: a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reveladas. A raiz da nossa cegueira não é que nós somos vítimas das trevas, mas nós somos amantes das trevas. E a raiz da nossa cegueira não é que estamos impedidos da luz, mas que nós odiamos a luz, a não ser que Deus soberanamente brilhe sobre os nossos corações e abra os nossos olhos para nós vermos essa beleza final de Cristo. Isso confronta a nossa realidade, se nós temos o Evangelho ou não. E é Deus que fez isso. Paulo está dizendo: é por isso que vocês são os santos em Éfeso, é por isso que vocês são aqueles que obedecem, é por isso que vocês são aqueles que têm a graça de Deus e que foram levados a essa paz, porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da beleza de Deus na face de Jesus Cristo. Esse é o remédio que Deus fez, esse é o Evangelho. É por isso que os anjos irromperam. Vocês nunca viram a beleza dele, nós vimos no céu, nós estamos encantados, e agora vocês vão ver também. Ele fez algo, em vez de vocês estarem debaixo da ira, vocês vão estar debaixo dessa glória. Então Deus em Cristo aparece com a sua face linda para nós, e não com a face que nós odiamos. Nascemos odiando Ele. Isso foi resolvido unilateralmente por Deus. Paulo vai falar sobre isso. Então ele começa como? Ele começa com adoração e louvor. É por isso que o culto é assim, queridos. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares. Começa isso: bendito o Deus e Pai, louvado, adorado, exaltado, glorificado. Louvor é a primeira marca de que essas verdades são verdades no seu coração, porque Deus abriu o seu coração para ver a beleza de Cristo, como Ele, o Pai, vê. E você, como pai, que sempre que olhou para Ele aqui e disse: esse é meu filho amado, você não consegue, você começa: olha que maravilhoso, olha que lindo, você começa a cantar, você explode em adoração como os anjos. É por isso que nós cantamos, não é para esperar o sermão, não é 2 hinos no máximo e depois palavra, que é o importante. É estudar Jesus como se Ele fosse um objeto a ser estudado, e não um encanto das nossas almas. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. Só na cruz, Deus, vamos nos gloriar, nela temos paz. Cruz, onde teu filho morreu, fez expiação por teu povo, afastou toda a ira e pagou o pecado, nos levando a ti, Deus Pai. És o Senhor, és o poder, Tu és a luz. Louvo a Ti, pois só Tu és eterno Deus, soberano e eterno. És o Senhor, és o poder. Oh, quem não louvará a Ti, Senhor, Santo Deus.